pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura de tarô vai ser para todo mundo que tem ascendente no signo de Virgem. Eu vou explicar rapidinho para vocês por que é uma leitura só voltada para o ascendente. A partir do ascendente, o ascendente ele é referente à primeira casa do nosso mapa astral, tá? Então é a partir do ascendente que a gente mais ou menos já sabe por dedução onde está cada signo em cada casa do nosso mapa astral, tá? Então isso também dá uma localização melhor da vida da pessoa. O ascendente também ele está referente à identidade. Ele se refere ao nosso corpo, à nossa imagem, como as pessoas nos percebem e, ao mesmo tempo, a questão da identidade também é uma questão mais consciente. É aquilo que a gente percebe que a gente é, o que nós queremos ser, o que nós almejamos para nós em termos de crescimento pessoal. Então, também, a partir do ascendente, é onde, mais ou menos, nós fazemos escolhas conscientes na nossa vida. Então, essa leiturinha vai considerar, por exemplo, se as escolhas que vocês têm feito conscientemente nos últimos tempos são as mais acertadas e, mais ou menos, o que você não consegue perceber, o que você não consegue ver se tiver alguma coisa que você não está vendo, tá bom? Dois de espadas, tinha caído a imperatriz, o enforcado, que nesse tarô enforcado é a bela adormecida. Esse tarô é o Tarot of the Divine, ele foi criado por um artista asiático-americano, Yoshi Yoshitani, e aí ele misturou assim várias histórias de diferentes folclores, nacionalidades e períodos históricos, então é um tarô bem diferente, tá? O carro, 10 de paus e o mago, que é a fada madrinha nesse tarô. As 3 primeiras cartas foram Imperatriz, um enforcado, 2 de espadas, mas que tem bastante fogo aqui, né? Nem parece que é uma carta do naipe de espadas. De certa forma, virginianes, vocês têm consciência que nesse momento é um momento de muito trabalho, de muito cansaço, inclusive. O trabalho, de certa forma, ele tem algum tipo de retorno que é satisfatório para vocês, mas ao mesmo tempo, talvez o cansaço esteja pesando demais em vocês. Eu acho que a imperatriz e aí o enforcado é um estado que puxa mais para o sentido negativo do cansaço da imperatriz do que necessariamente o processo de cansaço por estar fazendo um trabalho que é de verdade gratificante, mas que toma muito tempo, sabe, usa muito da nossa energia também. Esse enforcado aqui, ele tem mais ou menos essa postura assim de estar dormindo, né, de estar descansando. Porém, na realidade, no tarô, se eu pensar, né, nos significados mais tradicionais, o sacrifício do enforcado é mais ou menos um entendimento também de que esse sacrifício é uma questão necessária ou é uma consequência direta de um ato do passado. Não necessariamente que vocês fizeram alguma coisa de errado, sabe? Não é nesse sentido, por exemplo, necessariamente de estar pagando por um erro. Acho que, inclusive, pelas outras cartas, vocês não estão pagando por um erro, mas aí com 10 de paus e até a carta do mago, aqui é a fada madrinha, o 10 de paus e a carta do mago me mostram que na realidade vocês estão sim pagando, entre aspas, né, por algum tipo de escolha assim que vocês fizeram no passado. E aí é que tá, que é uma questão importante também. Eu acho que, de certa forma, a escolha do passado colocou vocês no caminho correto,
sabe? Eu acho que tanto a Imperatriz quanto a carta do carro são 2 indicações disso, né? De que, na realidade, esse caminho, ele colocou vocês onde vocês deveriam estar. Tem muito trabalho, mas também tem um sentido, assim, não só de movimento, né? Porque o carro, às vezes, pode significar o movimento pelo movimento, mas eu acho que no caso de vocês, esse movimento, ele tem um sentido, né? Então, ele tem mais ou menos um propósito, mais ou menos. Ao mesmo tempo daí, talvez essa questão de estar pagando por uma escolha do passado, e às vezes um problema da carta do mago, é que o mago, ele também nos coloca em movimento. O mago é o que nos coloca no caminho que a gente deveria seguir. Ao mesmo tempo, é que geralmente o mago, ele nos coloca em movimento mentindo para nós, né? Nos contando uma história que não é lá verdadeira. Eu acho que até nesse tarô, justamente por ele ser representado pela fada madrinha, né? Se você pensar a fada madrinha sei lá, né, dos filmes da Disney, alguma coisa do gênero, essa questão que geralmente é quase no final do filme, né, que a princesa ganha um vestido e tudo mais, né, e eu acho que até, eu sinceramente, eu não sei muito bem, assim, dessas histórias, assim, de princesas, mas eu acho que até na história da fada madrinha, ela faz um vestido que só dura até a meia-noite, né? Então, de certa forma, ela cria uma ilusão, ela faz uma mentira, né? Para que a princesa possa participar da festa, né? E aí, ao mesmo tempo, ela tem um tempo contado para ficar ali dentro, porque uma hora a mágica que ela fez vai acabar, né? Então, de certa forma, vocês estão, assim, acho que passando por esse momento da mágica, da fada madrinha estar começando a acabar. A questão daí é que quando a magia da fada madrinha acaba, não é como se daí tudo que você tivesse feito foi errado ou foi ruim, ou você está no caminho errado, não é isso. Mas aí ele provoca um processo de renovação dentro do caminho. Porque daí, pela combinação até do 2 de espadas, tem alguma coisa que vocês não querem enfrentar. E aí, se eu olhar aqui essas 3 cartas, considerando essas 3 cartas como base de uma pirâmide que vai para baixo, ela está apontando para o 10 de paus. De certa forma, existe uma relutância em enfrentar a renovação que o 10 de paus exige. Que aí é a renovação da criatividade, a renovação de si mesmo. É um processo complicado de passar, porque, de certa forma, ele também aponta um certo tipo de excesso de assumir responsabilidades demais, sabe? No sentido de que talvez vocês entraram tão de cabeça nesse caminho que vocês acabaram aceitando muito mais responsabilidades do que no final das contas vocês conseguiriam lidar. E aí agora vocês estão tendo que mais ou menos arcar com as consequências de vocês terem mesmo se colocado nesse lugar de não, eu consigo fazer, ou eu consigo produzir tudo isso, eu consigo fazer tudo isso no meu campo de trabalho, e aí agora que vocês estão fazendo na prática, vocês estão vendo que vocês não conseguem na realidade, que vocês estão com trabalho demais, que vocês estão ocupados demais e que vocês estão cansados demais, inclusive. A questão é que daí com o 2 de espadas, tem alguma coisa aí dentro que vocês não querem enfrentar. A coisa tá pesada, mas aí talvez vocês não querem dizer que a coisa tá pesada, sabe? Aqui, por enquanto, não mostra nenhum tipo de conflito, e eu acho que essa questão é muito mais relacionada a trabalho, tá, virginianes? Trabalho ou rumo de vida mesmo, sim. Mas aí seria muito mais, por exemplo, daí, por que vocês não conseguem daí avisar, né? Que vocês assumiram responsabilidades demais e não estão conseguindo. Eu acho que é muito na ideia de autopunição, virginianes. De que, bom, agora que você disse, se você disse antes que você conseguiria fazer tudo, agora você vai ter que fazer, sabe?
E as coisas não precisam ser dessa forma, né? O 10 de paus, ele exige um tipo de renovação, que é também, assim, uma renovação de como a gente lida com a vida, né? E como a gente pode se reinventar depois que a gente mais ou menos esgotou todas as nossas energias para fazer alguma coisa, né? Também o 10 de paus, ele é um processo muito de fênix, e é bom tomar cuidado um pouco com isso. Aqui saiu o cavaleiro de espadas, 6 de espadas e o rei de copas, pela combinação, cavaleiro de espadas fala mais ou menos de uma pessoa que nos magoa com a forma como se comunica, ao mesmo tempo que essa pessoa não é um problema de vocês, tá, Virginiane? No sentido de que não é uma coisa que você consegue resolver, é uma pessoa que não sabe se comunicar, é uma pessoa que não consegue perceber que magoa as outras pessoas na forma como se comunica. E aí, o 6 de espadas, ele representa um pouco uma tendência a se afastar um pouco das coisas e das pessoas para conseguir se reorganizar, para conseguir pensar melhor, recarregar as energias. E o rei de copas, quer dizer, o rei de copas, ele é uma manifestação um pouco inconstante do elemento da água. Então, vocês podem estar, por exemplo, se sentindo emocionalmente instáveis. E aí, talvez esse seja, no momento, o maior problema de vocês, virginianes. Por quê? Tendo Virgem como ascendente, se eu considerar uma leitura astrológica, né, que não considera, porque assim, a gente tem duas formas de montar um mapa astral, né? Tem a leitura baseada na divisão de casas, conhecida como Plácidos, e aí a divisão de casas a partir dessa ferramenta Plácidos, ela considera que cada casa começa na cúspide, e a cúspide é o grau específico no qual estaria o início daquela casa, né? Então, por exemplo, essa leitura considera que o grau que começa o seu ascendente no signo de Virgem é ali que começa a sua primeira casa. Então, muitas vezes você tem mais de um signo dentro da mesma casa, tá? Mas aí também tem uma outra leitura que é a mais tradicional, que é a dos signos inteiros. E aí ela considera que, por exemplo, ai, Pim, meu gato quer invadir o vídeo. Essa leitura das casas completas considera que se você tem um ascendente no signo de Virgem, então todo o signo de Virgem vai ser o ascendente. Todos os 30 graus do signo de Virgem é o ascendente. E assim vai em sequência. Então, nessa leitura específica, se você tem ascendente no signo de Virgem, então a sua casa 7 é o signo de Peixes. Sempre. Às vezes na Plácidos acontece que pode não ser o signo de Peixes, o regente, né? O signo regente da casa 7 pode ser outro signo. O que acontece daí, virginianes? A casa 7, sendo regida pelo signo de Peixes, significa que é um lugar muito emotivo para vocês, essa questão de estar relacionado com as outras pessoas. A casa 7, ela se refere tanto aos nossos amores, quanto aos nossos melhores amigos, quanto às pessoas com as quais nós poderíamos fazer as melhores parcerias econômicas. Então, de certa forma, ela é uma casa que considera os relacionamentos amorosos, mas ela é um pouco mais abrangente do que isso. Ela está falando também de um âmbito social nosso, de um social um pouco mais fechado, não é macro social, não é todo mundo, mas é pessoas do nosso círculo íntimo, né? Então, tendo essa casa regida pelo signo de Peixes, significa também que a partir do signo de Peixes, vocês têm, assim, essa necessidade de se sentirem conectados e úteis às pessoas que vocês gostam.
Então, toda pessoa que adentra esse círculo menor das pessoas que vocês mais gostam, vocês precisam se sentir úteis para essas pessoas. É uma forma também que vocês demonstram preocupação, carinho, amor. De certa forma, pode ser também através do trabalho, no sentido de fazer alguma coisa por essas pessoas. Pode ser que isso seja, na realidade, um nicho de instabilidade emocional para vocês no momento. Entendendo que daí, essa conexão que vocês sentem com as outras pessoas pode... E aí vocês entendem que essas conexões vão ficar ameaçadas caso vocês avisem, tipo, olha, eu não tô conseguindo fazer, tá demais. Eu disse que eu conseguiria fazer tudo isso, mas agora eu tô vendo que eu não consigo, não dá. É mais ou menos assim... É mais ou menos um medo de causar algum tipo de atrito, mas pela combinação das cartas, na realidade, esse conflito e esse atrito não existe, mas existe uma relutância quase que brutal de vocês em mais ou menos tentar arranjar um meio de campo, sabe? Talvez também, porque daí... A casa 7 no signo de peixes, ele dá um pouco assim uma tendência a também se relacionar ou estar muito próximo de pessoas que vocês reconhecem que não estão bem, que vocês reconhecem que sofrem e que vocês reconhecem que talvez elas de fato precisem de ajuda. Então tem uma questão assim de uma necessidade de acolher. No entanto, vocês também estabelecerem determinados tipos de limites também pode ser um processo de reconstrução e de renovação. Às vezes, as mudanças e esses processos de reconstrução, elas não precisam vir a cargo de uma mudança de rumo, de uma mudança de trabalho ou de uma mudança de relações, mas sim pode ser só no reestabelecimento de algum tipo de limite. Mas aí eu acho que o limite, quando vocês comunicam, olha, eu não tô conseguindo fazer isso, eu não tô conseguindo fazer aquilo, é mais um limite para vocês mesmos, virginianos. Muito naquela ideia de que foram vocês que se colocaram nessas obrigações. E agora para vocês tá pesado demais, sabe? Um pouco também para vocês entenderem que aí talvez vocês precisem dosar melhor essa coisa assim... de assumir responsabilidades, inclusive dentro do trabalho. Eu acho que o trabalho de vocês é uma questão que vocês gostam, que dê um direcionamento na vida de vocês, um rumo, e eu acho que esse rumo não será mudado, sabe? Mas tem alguma coisa dentro desse caminho que ainda precisa ser transformada, tá bom? Bom, virginianes, era essa mais ou menos a leitura de vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que vocês gostem e até a próxima leitura, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.